Muito penoso que 5 dias depois da eleição eu tivesse que olhar no rosto das pessoas e imaginar que elas estivessem pensando: ô canalhão, se isso tivesse acontecido antes, eu nem votava em você. Eu preferia ter defendido o que aconteceu em cima do palanque, se coubesse defesa, mas ter feito isso antes da eleição. Mas acho que, na realidade, nós jogamos fora uma oportunidade que talvez não possamos reproduzir com facilidade. Bom, que a minha opinião pessoal é essa. Tudo bem. Sua pergunta. Senador, um dos homens mais brilhantes na política brasileira e que infelizmente se foi e nos faz muita falta foi Teotônio Vilela. Como o senhor acha que Teotônio Vilela se enquadraria na atual conjuntura econômica do Brasil? Fazendo uma zorra do tamanho de um bonde, que era a característica da sua personalidade política. Teotônio Vilela foi um dos homens de maior Pode passar na mão dele ou não? Tudo bem. Teotônio Vilela era uma força da natureza. Teotônio Vilela foi um homem que arrombou as catacumbas onde se escondia neste país a violência na sua forma mais inaudita e a expôs em todas as suas chagas para que nunca mais ela se repetisse. Eu acho que se Teotônio Vilela fosse vivo hoje, ele seguramente estaria bradando para que se completasse o círculo da transição e com a sua figura, com a sua autoridade, com a sua capacidade de luta, com o seu elan, estaria dando uma enorme contribuição para isso. Bom, eu vou passar para os dois últimos inscritos do plenário para depois tentar liquidar essa pilha de perguntas que tem aqui na frente. Senador, eu queria retomar a pergunta que eu fiz há momentos atrás, de que o mérito que o PMDB tem reconhecidamente de levar avante essa transição, esse mérito dá ao PMDB o direito de tentar perpetuar o poder através de vários mecanismos que a gente está sabendo que está dificultando as coisas para os pequenos partidos. E eu me referi ao senhor, o senhor falou que não devia falar isso ao senhor, mas é porque o senhor, nesse momento, está como um representante do PMDB, não a sua pessoa, ao partido em geral. Tudo bem. Muito obrigado pela distinção. Agora, é muito simpático da sua parte. Mas eu gostaria de saber de você quais são os métodos a que você se refere. Eu não Porque queria... não me consta que os pequenos partidos, por exemplo, não tenham sido, até eu diria, desproporcionalmente aquinhoados, por exemplo, nos trabalhos da Constituinte. Não me consta que os pequenos partidos tenham podido deixar de disputar a eleição, mesmo não tendo cumprido os dispositivos de natureza legal, tendo, para tanto, o aval do PMDB. Quais são os métodos de opressão que o PMDB tem usado? Eu diria que são métodos de opressão disfarçados. Não, calma. São métodos como o PMDB, com sua ampla maioria na Câmara e no Senado, tentar fazer sozinho uma Constituição, se valer do seu poder de maioria para sozinho fazer essa Constituição. Olha, ele não está fazendo isso. Mas se fizesse, está tentando. Mas se fizesse, eu quero lhe lembrar que ele conquistou essa maioria foi com o voto popular. O voto popular enganado. Ele não tem 303 dos 559 constituintes porque um regime militar caçou os demais partidos.
Ele tem 303 porque o povo votou e fez ele ter 303. Iludido pelo plano cruzado 1. Quem sabe se a gente pode ajudar alguns outros aí a ter um pouco melhor. Mas, por enquanto, o povo decidiu assim. Desrespeitar isso não é desrespeitar o PMDB, é desrespeitar o povo, que afinal foi quem decidiu. Assim como quando a cassação se abatia sobre alguém, menos do que o desrespeito a esse alguém, era um desrespeito a quem tinha votado nesse alguém. De forma que, longe do PMDB, e ele sabe melhor do que ninguém o que é viver sob um regime de opressão, longe do PMDB a ideia de fazer sozinho uma Constituição. Ele não pretende isso, não. Teria até o número necessário para isso. Mas sabe que não estará fazendo algo democrático se isso não passar pelo conjunto, inclusive, das forças minoritárias da sociedade. Sabe por que o poder legislativo é mais democrático que o poder executivo? Porque o poder executivo, mesmo que você caminhe para o mecanismo de maioria absoluta, ainda assim você tem um número grande de pessoas contra. Enquanto que o poder legislativo é sempre a projeção da organização da própria sociedade. Por isso, o poder legislativo repousa numa verdade. É o respeito à vez, à voz das minorias. O PMDB não tem evitado isso. Olha, eu citei agora há pouco, na exposição, e acho que eu fiz de propósito, que eu ouvi muitas reclamações na hora de votar o regimento da Constituinte. Eu vi uma Constituinte aprovada porque pararam o relógio. Não há nenhum mecanismo de opressão nessa direção. Você poderá dizer é que eu acho que nem mesmo a proporcionalidade real está sendo mantida. Em cada uma das comissões, a proporção faz sempre com que o PMDB sozinho disponha de maioria. Ele nunca pensou em chegar com uma Constituição pronta e impor essa Constituição a quem quer que seja. São modos de dizer, né? Não quis dizer isso. Agora, o senhor, então, garante-nos que o PMDB é livre, não, seria livre não, ele dá essa ampla liberdade para que todos os partidos tenham acesso? Isso é garantido? Tem acesso a quê? Tem acesso aos meios de poder, aos meios de fazer essa Constituição. Não está havendo preponderância do poder do PMDB. O senhor garante a livre participação de todos os partidos? Mas quando qualquer partido for impedido de ter acesso ao poder, você, na realidade, não tem a principal regra do jogo democrático. Não, se o senhor já me garante isso, eu fico contente. Daí a gente já espera que a realidade comprove. Não, eu não garanto isso para você. Você garante isso para você. Se você for capaz de lutar para que isso aconteça, você passa por cima de mim como se fosse um trator. Você e toda a sociedade brasileira. Senador, como o senhor frisou que a sociedade nossa está lutando, ainda sonha, eu perguntaria ao senhor, como o senhor vê e dê a opinião do senhor como um líder, um senador, o imperialismo econômico controla os meios de comunicação de massa. E isso degenera a nossa cultura, a cultura brasileira. Eu queria que o senhor desse essa opinião de como seria para o jovem hoje ter essa consciência, se ele liga uma televisão e vê só a novela das 8, não vê um programa cultural realmente, que aqui no estado de São Paulo se resume a alguns programas da TV Cultura. E outro problema que eu queria frisar ao senhor, não colocar, seria se o senhor, como o virtual candidato a governador do estado de São Paulo em 90, ou futuro presidente da República, quando o estágio do senhor político completar, só levantaria a bandeira do ensino público e gratuito para os brasileiros em todos os níveis. Obrigado. Olha, eu não preciso nem chegar lá para levantar essa bandeira de ensino gratuito em todos os níveis. Eu acho que eu posso levantar essa bandeira e tenho levantado e tenho sustentado essa bandeira já. Embora eu acho que nessa coisa há uma longa história de prioridades a considerar. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, na Escola Politécnica, que o aluno que normalmente tinha ingresso na Escola Politécnica era o aluno que vinha da escola secundária pública. Era o aluno que vinha do Colégio Canadá, lá de Santos, do Roosevelt, em São Paulo.
Hein? Culto à Ciência de Campinas. É isso? Hoje, quem chega à escola pública superior é o aluno que vem da escola privada. Enquanto que o aluno que vem da escola pública chega à escola privada superior. De forma que, evidentemente, que eu sou a favor do ensino gratuito em todos os níveis, mas eu acho que há nisso uma escala de prioridades, na qual o ensino de primeiro e segundo grau tem que ser olhado com extremo carinho, porque no instante em que você tiver nisso um ensino qualificado, lá em cima vai arrebentar como uma melancia. Não tem jeito de segurar lá em cima. Na hora que aqui embaixo você criar uma torrente irreversível, arrebenta lá em cima. A outra coisa que você me perguntou, o que foi? Eu não entendi. Sobre o imperialismo na comunicação. Ah, sim. Sim. Eu me lembro que na campanha eleitoral aconteceu um fato interessante que eu até narrei na televisão, porque a minha filha mora em Santos. E eu tenho 2 netos. Tenho um neto de 7 anos, tenho um neto de 4 anos. Eu não pareço, mas tenho. E o meu neto, quando eu apareci no programa, tocou o telefone e ele foi atender o telefone. E voltou na sala e falou para minha filha: mãe, quantos anos tem o vovô? E ela falou: tem 57. Mas ela estava com o olho pregado na televisão, né? Ele saiu, voltou no telefone. Daqui a pouco ele voltou, ela perguntou para ele: por que é que você perguntou aquilo? Ela disse: não, era o fulano. Fulano é um amigo dele da escola. Estava perguntando se o vovô tinha 151 anos, porque aparecia o meu número 151. Ele queria saber se eu tinha 151 anos. Bem, isto mostra o quê? Isto mostra que, na realidade, o poder existente naquele quadradinho permeia a sociedade inteira, desde o idoso até a criança, de uma forma brutal. De forma que um dos mais complexos e um dos mais necessários mecanismos de democratização é exatamente o de comunicação de massa. Este talvez será o mais difícil e mais agudo problema, ou dos mais agudos, que a Constituição vai ter que prever. É como é que nós estabelecemos controles democráticos sobre os meios de comunicação de massa. O que você chama de controle imperialista, eu não sei se você quer se referir a eventuais ligações com empresas estrangeiras. Mas, de qualquer maneira, independente disso, você tem hoje no Brasil multinacionais da comunicação tão fortes quanto estrangeiras. E quando a empresa ganha determinada dimensão, a sua lógica passa a ser uma lógica que nem sempre corresponde à lógica da nação. De forma que eu estou muito de acordo com você. Eu acho que esse seguramente é um dos capítulos extremamente difíceis de viabilizar, mas seguramente uma das necessidades mais correntes no mundo moderno e no Brasil de hoje, que vai ser o de estabelecer rígidos mecanismos de democratização dos meios de comunicação de massa. Senador, vamos tentar fazer aqui uma... Toda vez que fala em meios de comunicação de massa, eu lembro que na televisão esse debate demoraria 40 minutos, tinha uns 5 intervalos comerciais, mais uns 4 participantes, e cada pergunta demoraria 45 segundos. Como a gente tem um pouco mais de liberdade, tem uma porção de perguntas aqui, mas vamos ver se a gente faz um ping-pong para tentar responder a todas no tempo que está restando do nosso debate. Tem 1, 2, 3, 4. Meia dúzia de perguntas sobre o gatilho salarial no estado de São Paulo. Governador Orestes Quércia.
considera inconstitucional. O que eu acho do gatilho? Em primeiro lugar, eu acho que sem deixar de proclamar que o gatilho na iniciativa privada é muito diferente do gatilho no poder público, o que é um fato verdadeiro, eu acho que, a nível da situação econômica que nós estamos vivendo hoje, ainda é o gatilho que segura a nível social. Portanto, que me perdoe, meu amigo, mas eu sou a favor da manutenção do gatilho. Olha, eu não devia fazer essa concessão. Eu não devia fazer essa concessão porque não é justo eu fazer isso aqui sem a presença do governador aqui. Mas, afinal, como isso me parece um tema... E porque também, para mim, aqui sozinho, é muito fácil dizer isso. Mas eu tenho me pronunciado tantas vezes a respeito disso, eu acho que eu não estou acrescentando nenhuma novidade, portanto, estou repetindo aquilo que já tenho dito. Muito bem. Eu vou fazer aqui algumas... Pergunta seguinte. Pergunta o que o senhor fez entre, vamos dizer assim, o ato 5, porque a pergunta coloca assim, dado o golpe de Estado, qual a sua conduta política até o senhor ser preso? Eu imagino que, quer dizer, o golpe aqui está citado, no caso, o golpe dentro do golpe que foi o AI-5, né? Do AI-5 até a sua prisão. O que o senhor fez? Se escondeu? No período que eu fui cassado? Exatamente. Nos 10 anos que eu fiquei cassado? Não. Pelo que eu entendi, a pergunta é a seguinte, dado o golpe de Estado, qual a sua conduta política até o senhor ser preso? Quer dizer, eu imagino que dado o AI-5, quer dizer, editado o AI-5, o que o senhor fez até ser preso? Bem, o AI-5 foi decretado no dia 13. E naquele dia, nós tivemos, ou melhor, no dia 14, nós tivemos a notícia de que, no dia 13 ainda, nós tivemos a notícia de que tinham prendido Castelo Branco, tinham prendido Sobral Pinto, tinham prendido um deputado do Rio Grande do Sul que chamava Henrique Eiquim, tinham prendido uns 3 ou 4 deputados. E nós fomos todos ao quartel visitá-lo. No dia 14 de manhã, nós voltamos lá. E aí o comandante só deixou a mim entrar no quartel, pelo fato de eu ser o líder. E à noite foram prender a mim. Não sei se a minha esposa está por aí, mas... Era uma época em que a gente mais ou menos esperava isso. Fazia-se um aparato muito grande. Lá na Superquadra de Brasília, enchiam aquilo de carros e tal. E comigo até foi com certo jeito. Pegaram lá em cima, me trouxeram uma ordem assinada pelo comandante da região militar para me prender. Eu procurei um terno de casamento, igual a esse aqui, azulão, tal, meti o terno, gravata, peguei o jogo de xadrez, peguei 2 livros e fui para o quartel. E quando cheguei lá até foi muito engraçado, porque o comandante estava de robe de chambre, ele estava me esperando, ele me olhou como quem diz, o senhor veio visitar ontem, agora o senhor veio para ficar. E aí eu fiquei, creio que até o dia véspera de Natal. Entrou gente, saiu gente. Na véspera de Natal estávamos 3 só lá. Estava o Gastone Rigg, estava o Davi Lerer e eu. E aí, na antivéspera de Natal, eles vieram me ouvir. Depois que me ouviram, me liberaram. Quando eu cheguei em casa, estava lá também a mãe do Gastone e a esposa do Gastone e a mãe do Davi em casa. E no dia seguinte era a véspera de Natal. E aí, no dia seguinte, levantei, peguei o carro e fui para o Ministério do Exército.
Cheguei lá, me apresentei e fui tentar negociar para os dois que estavam presos passar o Natal na minha casa. Mas não fui bem sucedido. Bom, depois disso parecia claro que a cassação viria em seguida. A família já viajou para Santos. E no comecinho de janeiro a cassação saiu daí. Eu retomei a atividade profissional. Depois disso foi ouvido mais 3 ou 4 vezes em IPMs sucessivos. Tive mais uma vez preso em Cumbica por 11 dias. Mas é um pouco por aí. Muito bem. Então vamos para frente aqui. Qual a posição do senhor em relação à má distribuição de rendas no país e em relação aos marajás? Em relação aos marajás, contra. Eu acho que nós precisamos estabelecer uma regra aí que haja um limite, um teto de vencimento para qualquer categoria. Mas que ninguém imagine que a má distribuição de renda nasce dos marajás. A distribuição de renda nasce da expoliação que se faz nesse país de certos setores da sociedade. Os marajás são condenáveis, mas eles certamente não são os responsáveis pela má distribuição de renda. Como é que o senhor encara o fato de que os atuais economistas do governo estão adotando uma política econômica equivalente à da época do ministro Delfim Neto, ou seja, superávit na balança comercial através de arroxo salarial? Não seria um problema mais político do que econômico? Não é. Eu creio até que não é esta a política. Pelo contrário, o superávit na balança comercial, que ocorreu no ano passado na base de 12 bilhões de dólares, nesse ano não deve atingir a 8 bilhões de dólares. Efetivamente, neste país aconteceu durante muito tempo, ou pelo menos nos últimos 4 anos, o fato de nós conseguirmos excedentes de natureza comercial, grandemente em parte do fato de que você tinha uma política salarial extremamente cruel e, portanto, você conseguia exportar à custa de uma expropriação que você fazia na área salarial ou de uma expropriação indireta que você fazia em benefícios sociais via tributos. Eu não acho mal que o país busque exportar, porque também exportar significa emprego. Também exportar significa trabalho, mas não creio que a política esteja rigorosamente voltada ou tenha como parâmetro básico o setor exportador. Qual a posição do senhor em relação à moratória e ao pagamento da dívida externa? Olha, eu acho perfeitamente razoável, e não apenas razoável, eu acho que vai se escrever na Constituição isso, o fato de fazer uma... Não é sindicância, como é que fala isso? Auditoria. Segunda vez que eu não me lembro dessa palavra hoje. Auditoria na dívida externa. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa. Não é fazendo a luta na área externa que se acumula a força para fazer a luta na área interna, hein? É tendo vitórias na área interna que se acumula a força para fazer a luta na área externa. Se nós fizéssemos uma moratória um mês depois do cruzado, nós teríamos provavelmente a opinião pública brasileira toda a sustentar essa posição. Vou dizer mais. Eu acho que o país não deve decretar moratória. Eu acho que o país deve negociar. E negociar. E negociar. E pagar quando puder. Bem, hoje foi inaugurado em São Paulo o sistema de corredores de trólebus com uma piora sensível do trânsito e um aumento no número de acidentes. O atual secretário municipal dos transportes declarou que o sistema é um elefante branco herdado da sua administração. Como é que o senhor vê essas críticas? Essa foi de bandeja, hein? É engraçado. Outro dia havia um jornal que eu achava muito interessante. São Paulo tem um corredor de trólebus situado na Paz de Barros, na faixa central da pista. É verdade que foi feito no governo do... Como é o nome dele? Reinaldão? Não. Setúbal. Setúbal. Ele sempre recebeu os encômios de determinado jornal.
No corredor da Avenida 9 de Julho, passam no horário de pico 3.000 pessoas de automóvel e 40.000 pessoas de ônibus. Eu já participei de uns 40 congressos sobre transporte nesse país. Toda a vida eu escutei falar. E a primeira conclusão é que o transporte coletivo deve prevalecer sobre o individual. Olha, se tivesse que fazer de novo, eu fazia outra vez. Agora, o que esse cara que está lá fez é completamente diferente do que estava programado. O que estava programado devia ter acabado em maio do ano passado. E tinha o dinheiro. Deveria ter sinalização. Deveria ter sinais luminosos, 50 sinais luminosos sincronizados. E não há nenhuma razão para que houvesse acidente. Nenhuma. Pelo contrário, o tráfego ali se faz a velocidades bastante baixas. Mas se eu tivesse que fazer outra vez uma obra que fizesse prevalecer o transporte coletivo sobre o transporte individual, eu faria de novo. Ninguém nunca reclamou do cidadão que está aí. Aliás, até está pouco aí. Né? Eu, às vezes, fico surpreso. Eu, quando fui prefeito, uma vez eu fui convidado para ir no Japão, no encontro das 20 maiores cidades do mundo. E uma enorme pressão, porque São Paulo é a maior cidade japonesa fora do Japão. Tem 500.000 japoneses. Então, houve uma pressão muito grande. E eu pensei muito se iria ou não. No fim, acabei indo, foi uma viagem que demorou uma semana. O atual prefeito, em 15 meses, conseguiu viajar 3. Ou seja, 20% do tempo. E agora saiu outra vez por 45 dias. Mais um mês e meio. E, no entanto, eu não vejo nem falar nisso. Eu nunca vi ninguém cobrar o fato de que uma obra que devia terminar em maio do ano passado ainda não tenha sido inaugurada. Que foi feita para pôr ali dentro trólebus e ali dentro estão trafegando um ônibus diesel. Qual é a diferença? Quem é que perguntou? Qual é a diferença entre o trólebus e o diesel? Tem várias diferenças. Se você transportasse só trólebus ali, você transportaria, primeiro, a velocidades muito maiores. Em segundo lugar, você daria um fluxo muito mais rápido. Em terceiro lugar, você faria nas origens, isto é, nos terminais, a contribuição para os trólebus através dos diesel. Esse era o projeto inicial. E não a concorrência. Senador, mais uma pergunta aqui. Fala-se muito em transição democrática, em final da ditadura, etc. Mas a lei de greve está aí, a lei de segurança nacional está aí, o SNI está aí, os ministros militares estão aí, a lei de imprensa está aí, os tanques ainda vão impunes às ruas, a doutrina de segurança nacional está aí, vide Calha Norte, etc., etc. Calha Norte, né? Como é que o senhor vê todo o entulho autoritário que permanece inalterado? E as frustrações com as tentativas de mexer nele? E as reformas sociais inexistentes, como a reforma agrária? Afinal, existe transição além da transição política? Olha, eu não acho que ministro militar é entulho autoritário. Qual é o país democrático do mundo que não tem ministro militar? Eu acho que há algumas coisas aí passíveis de serem reformadas. Não vejo nenhuma necessidade delas serem, e acho que estão sendo. Até o final do ano nós teremos uma Constituição votada. Uma Constituição que eu espero fixe regras relativas à reforma agrária que estejam adiante ou mais avançadas do que o Estatuto da Terra está. E que possam, evidentemente, eliminar algum dos componentes, ou todos os componentes, do chamado entulho autoritário. Mas eu não vou ao ponto de imaginar que nós devemos ter um regime onde a figura de ministro militar deva ser excluído, porque isso significa entulho autoritário. Muito bem. É divertido isso aqui. Às vezes é mais fácil ser, acho que, palestrador do que mediador, mas vamos lá. Uma pergunta que eu passei por cima aqui, achando que tinha sido respondida, e a pessoa acha que não. Como é que o senhor encara a não preocupação com o setor da educação na construção da própria democracia,
sendo que o governador do Estado de São Paulo, também do PMDB, não quer dar o salário necessário aos professores? Olha, eu vou dizer em favor do governador o seguinte, eu acho que nesta área, nós teremos durante o governo melhoras. Nesta área do salário dos professores, eu acho que nós teremos no governo melhor. Em todo caso, eu não vou responder por este governo. Eu vou responder pelo governo que eu fiz na prefeitura. Eu desafio alguém a me mostrar no Brasil um lugar onde o magistério ganhe hoje mais do que na prefeitura de São Paulo. Não, hoje não sei. Em 1º de janeiro deste ano. Na Prefeitura de São Paulo, o PMDB, quando foi governo, fez uma reestruturação da carreira do magistério, valorizando extremamente a presença em classe. E eu desafio hoje, volto a insistir, a que se demonstre que em algum lugar no Brasil o magistério esteja nos níveis em que está na cidade de São Paulo. Bem, tem uma série de perguntas aqui que, por incrível que pareça, acho que tem uma a ver com a outra. Pode ser que eu esteja me enganando, mas... uma delas é a seguinte: onde o senhor pretende chegar falando de sonhos enquanto a população brasileira continua na miséria, cansada de sonhar com dias melhores? A outra pergunta é a seguinte: o que o senhor pensa dessa afirmativa? Cada povo tem o governo que merece. A outra é a seguinte: qual a sua receita para que o povo volte a acreditar nos que se colocam como defensores do povo a nível de interesses sociais, políticos e econômicos, já que a recessão está aí e não sei o que, muitos políticos, nenhum político propõe algo de concreto para recuperar o nível de vida brasileira. Mais uma: a quem o povo pode se socorrer da corrente de impunidades e corrupção que assolam o país? Vocês, como representantes do povo, instauram comissões de inquérito, investigações e que, como todos sabem, não dão em nada. A quem podemos nos socorrer? E mais uma, que eu acho que é a que resume todo, diz o seguinte: senador, em 1964 eu tinha 6 anos. A minha geração foi massacrada ideologicamente, sem acesso à cultura e informação. Hoje nós somos massacrados por uma crise econômica baseada na impunidade. Será que a minha geração vai passar em branco? Onde o senhor pretende chegar falando de sonhos enquanto a população brasileira continua na miséria, cansada de sonhar com dias melhores? Olha, eu não pretendo ir muito além do que cheguei, não. Mas não venho aqui para dizer a vocês, e acho que isso vale resposta para mais alguém aqui, que tem a solução de todos os problemas. Venho aqui para dizer para vocês que se os problemas puderem ser solucionados, eles vão necessitar dos senadores, dos deputados, dos governadores, dos reitores, mas vão necessitar do povo também. Vão necessitar da organização popular. Vão necessitar da capacidade do próprio povo de construir o seu destino. Eu me cansei de acreditar em Messias. Eu me cansei de acreditar em gente que, com facilidade, chega aqui e dá a solução para todos os problemas. De forma que, às vezes, eu até me aventuro em falar em sonhos. Talvez porque eu tenha consciência da minha própria impotência, ou da minha incapacidade de resolver sozinho. De forma que, se eu puder me dar a minha contribuição para que o povo se organize, eu acho que eu estou dando uma enorme contribuição para que esse país ache o seu rumo.
O que o senhor pensa dessa afirmativa? Cada povo tem o governo que merece. Eu acho que, para tomar o pé da letra, ela vai muito na linha da resposta anterior. Um povo que não é capaz de se autogovernar, isso nada tem a ver com a escolha de representantes. Isso nada tem a ver com a escolha do ocupante de tal ou qual cargo. Isso tem a ver com a consciência de cada um, de que é parte, de que é agente da sua própria história. De forma que, nesse sentido, eu até acho que a frase é verdadeira. A quem o povo pode socorrer na corrente de impunidade e corrupção que assola o país? Vocês, como representantes do povo, instauram-se comissões de inquérito e investigação que, como todos sabem, não dá em nada. A quem podemos nos socorrer? Olha, para mim, basicamente, esta Constituição será uma Constituição que avança, não é na medida dos conceitos que ela contenha. Veja, a Constituição de 46 tinha um conceito que dizia o seguinte: é garantida a participação do trabalhador nos lucros da empresa. Estava do lado das conquistas sociais. No entanto, nunca se tornou prática, embora lei constitucional. Esta Constituição avançará ou não? Ela será mais liberal, mais progressista, menos conservadora, na medida que a gente seja capaz de desenhar e garantir os espaços de atuação do próprio povo. Em outras palavras, na medida que a gente seja capaz de avançar de uma democracia de conteúdo representativo para uma democracia de conteúdo participativo. Eu acho que é isso que a gente precisa garantir nesta Constituição. Mecanismos através do qual, ou dos quais, o povo possa diretamente exercitar parcela de poder. Se isto ocorrer, ainda que certos mecanismos que deveriam funcionar não funcionem, o povo terá mecanismos diretos de participação capazes de viabilizar as suas aspirações e evitar que coisas como essa possam acontecer. Muito bem. Nosso tempo não é que está se acabando, já se acabou uns 5 minutos atrás. Algumas perguntas ficaram sem ser colocadas. Eu queria agradecer a presença e perguntar se o senador Mário Covas tem alguma coisa a acrescentar. Não, eu vou pedir ao reitor se ele me dá licença de ler o bilhete da moça, porque ela está plantada ali, se eu não leio. Doutor Mário Covas, eu penso que os alunos da Unicamp têm toda a razão a achar que o político é sujo, pois graças a este circuito de TV que está aqui, pode-se comprovar através da videocassete do dia da entrega do título honoris causa ao Montoura a seguinte frase do senhor reitor: será aberto um inquérito para apurar os responsáveis por esta manifestação e esses serão devidamente punidos. Eu estava entre os 30 alunos presentes, porém não apoiei nem manifestei o modo com que o protesto foi feito. Gostaria que os políticos nos usassem o dom da palavra para convencer as pessoas que não estão bem a par do que aconteceu naquela ocasião. Lamento ter um reitor eleito com 35% dos votos. Muito bem. Eu prometo para você que, se eu puder, vou apresentar um projeto de eleição em 2 turnos para reitor. Eu gostaria de informar ao senador Mário Covas que houve eleição para 2 turnos no reitor e que eu, no segundo turno de professores, tive 2/3 dos votos. Gostaria também de dizer que este assunto é um assunto interno da universidade. A universidade tem os seus órgãos deliberativos, sua Câmara de Administração, de Ensino e Pesquisa, o seu Conselho Universitário, e lá é o fórum adequado para essa discussão. Muito obrigado. Eu queria dar uma última palavra de agradecimento. Agradecimento ao reitor, agradecimento ao prefeito, agradecimento ao Gregório, agradecimento ao Marcum e, sobretudo, agradecimento a vocês. Muito provavelmente, eu pude contribuir com muito pouco para vocês, mas eu posso garantir que seguramente eu levo
pela manifestação de interesse, pela generosidade da audiência, pela atenção com que eu fui brindado, pela riqueza das perguntas, eu certamente levo daqui uma enorme contribuição. Por isso, sem pretender, sem ter a pretensão de ter convencido a quem quer que seja, mas com a convicção de que a gente está sempre aprendendo, eu quero manifestar que, além da gratidão pela recepção, fica o agradecimento pela lição recebida. Muito obrigado a você.